Olá pessoal, bem-vindos à nossa 10ª aula do nosso curso de História Geral. E agora entraremos realmente na Idade Média, procurando entender o que aconteceu com o Ocidente pós-queda do Império Romano Ocidental. E aqui nós temos que entender que o vácuo de poder e de civilização gerado pela queda da cultura clássica representada pelo Império Romano no Ocidente abrirá uma busca por uma nova Roma, uma busca por algum referencial que consiga estabilizar politicamente o continente, e nós teremos dois grandes candidatos a esse papel. O primeiro e o mais natural seria o Império Romano do Oriente, que permanecia de pé, inclusive comandando aí a região mais rica e populosa do outrora Império Romano, o Império Romano do Oriente, que a partir da sua base territorial em Constantinopla acaba desenvolvendo uma cultura, apesar de administrativamente ainda romana, ou seja, com o imperador, com o senado, com o direito romano. Por outro, a língua e a cultura eminentemente gregas, tal como nós já comentamos, formando esse império. Nós estamos vendo aí a bandeira e o emblema do Império Bizantino. Apesar do termo Império Bizantino ser um termo da Idade Moderna para analisar retroativamente o Império Romano do Oriente, é assim que nós o conhecemos hoje, como um império que, a partir da sua origem romana, se desenvolve com características muito próprias e ainda durará mais 1000 anos até a sua queda definitiva para os turcos otomanos em 1453 fechar a Idade Média. Então a Idade Média é esse período de quase 1000 anos entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Então, enquanto esse império ainda se organizava com força política, você tem ele tentando preencher esse vácuo e reafirmar-se no Mediterrâneo como o verdadeiro Império Romano. Você tem aqui o Império Romano do Oriente, tal como da divisão entre Oriente e Ocidente, e após a queda do Ocidente, você tem então uma tentativa de reconquistar os territórios invadidos pelos bárbaros do Ocidente, especialmente no reinado de Justiniano. O imperador Justiniano é considerado o mais importante imperador do Império Bizantino, e ele possui um reinado extremamente bem sucedido não apenas em recuperar terras dos bárbaros, ou seja, recupera a Itália, especialmente importante por ser onde está Roma, mas também a região do norte da África, onde já era uma colonização romana desde a conquista de Cartago e até as Espanhas. E não apenas estabelece um domínio mais prolongado no coração do antigo Império Romano, mas também renova o Império com várias reformas jurídicas. É da época do imperador Justiniano a compilação de direito romano da Idade Clássica, que se reúne no Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano e é, portanto, um princípio basilar do direito romano que, inclusive, será copiado pelos outros reinos da Europa. E que nós temos o imperador Justiniano, famoso por reformas administrativas, militares e também religiosas. Foi ele que deu força de lei às decisões dos 4 primeiros concílios ecumênicos da Igreja Antiga. Após o reinado do imperador Justiniano, realmente vai se perdendo terreno até a maior parte da história do Império Bizantino realmente se concentrar na Península Balcânica e na Turquia. Uma região de cultura greco-romana e de religião cristã ortodoxa nessa época, que foi constantemente pressionada e erodida progressivamente pelo avanço dos exércitos muçulmanos. E aqui nós temos efetivamente o Império Bizantino na sua duração média. Perceba como os árabes, a partir da expansão do islamismo por Maomé no século VII, rapidamente expandem agressivamente num império enorme que, enfim, toma o Egito e o Levante e começa a tentar entrar no Império Bizantino e progressivamente dominará a Turquia, especialmente com as invasões dos turcos
que vem do Turcomenistão, né, um outro povo também islâmico, que a partir então da queda de Constantinopla, realmente na Idade Moderna nós temos a entrada, né, do islamismo também dentro da Europa, na Península Balcânica. Mas aqui nós temos uma barreira à expansão muçulmana pelo Império Bizantino cristão, que depois se tornaria especificamente cristão ortodoxo. E do outro lado, na Europa Ocidental, você tem a entrada dos islâmicos, né, na Península Ibérica, que será contida pelo reino das Astúrias, o remanescente cristão ao norte, e pelo reino franco, que seria exatamente a outra possibilidade de estabilidade política ao ocidente. Mas, efetivamente, no ano 1054, você tem o cisma do Oriente separando definitivamente a Igreja Ocidental, agora chamada, né, especificamente a Igreja Católica Romana, e a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa Grega. Então nós temos essa divisão que ainda, apesar de várias das excomunhões entre o Papa e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que ocorreram no ano 1054, terem sido levantadas, recentemente ainda existe uma divisão teológica e litúrgica entre essas duas igrejas que marcará, né, duas subcivilizações na Europa cristã. E aí nós temos, especialmente na Península Balcânica, então você tem a Igreja Ortodoxa búlgara, grega, sérvia, mas especialmente a conversão ao cristianismo ortodoxo dos principados que formariam a Rússia. Então você tem efetivamente essa distinção, com o patriarca ortodoxo de Constantinopla sendo, né, o primaz do mundo ortodoxo, apesar de que no Império Bizantino prevalecia o cesaropapismo, ou seja, o imperador como autoridade central única, político-militar, consegue se sobrepor à autoridade religiosa e exercer efetivamente o controle religioso e teológico sobre a Igreja ortodoxa, enquanto, pelo contrário, no Ocidente, a fragmentação da Europa ocidental, reunidos em cristandade sob a liderança do líder religioso, que é o Papa de Roma, fez o inverso, concentrando, na verdade, a direção civilizacional na figura do Papa, ou seja, na figura religiosa, e não nas figuras locais políticas. Então você tem exatamente o inverso acontecendo no Império Bizantino, que tem uma unidade imperial e um controle sobre a religião, enquanto no Ocidente a fragmentação política leva a uma exaltação do cargo de unidade religiosa. E você tem essas divisões que acontecem teológicas, que separam a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa, especialmente em questões como questões litúrgicas, questões sobre a primazia, né, do Bispo de Roma, questões sobre a procissão do Espírito Santo somente pelo Pai, ou pelo Pai e pelo Filho no Ocidente, questões envolvendo a Eucaristia, etc. Mas, enfim, nós temos realmente, a partir do ano 1054, ou seja, durante metade da história do cristianismo, houve, apesar de pequenos grupos desgarrados pós alguns concílios ecumênicos, você tem uma preservação bastante visível da unidade da Igreja, até que ela se separa e desde então continua num estado de separação prática. Efetivamente, é isso que acontece com o Império Bizantino, que vai lentamente perdendo território e perdendo poder até que os turcos otomanos conseguem efetivamente tomar Constantinopla. Aqui nós temos, por exemplo, a derrubada das grandes muralhas de Teodósio, né, que fizeram a defesa de Constantinopla durante séculos, né, que cederam sob a artilharia otomana. Essa foi a tentativa oriental de restaurar a autoridade do Império. Enquanto isso, existiu a tentativa ocidental. O Império Romano do Ocidente caindo, vagou-se, né, a possibilidade de um título imperial ao Ocidente. O reino bárbaro, que primeiro se estabeleceu e que primeiro se converteu ao cristianismo e, portanto, né, entrou nesse sistema internacional de cristandade, foi o Império Franco. O rei Clovis, né, converteu-se ao cristianismo, e também o povo franco, e posteriormente, após a entrada dos árabes
né, muçulmanos na Península Ibérica será um general franco, Carlos Martel, que era prefeito do palácio do último rei Merovingio, né, que era a dinastia dos francos, que eram reis fracos, então efetivamente a administração ficava a cargo do prefeito do palácio. Ele consegue, na Batalha de Tours-Poitiers, segurar o avanço muçulmano e com isso tem muito prestígio como defensor da igreja e defensor da Europa frente à invasão tanto política quanto religiosa estrangeira. Efetivamente, a sua dinastia, a dinastia carolíngia, assume realmente o trono dos francos, dessa vez com reinados muito mais fortes, como, por exemplo, né, do seu filho, Pipino Breve, até que, né, o seu neto Carlos Magno realmente assume o governo dos francos, expande, né, na sua máxima territorialidade, conquista o reino dos lombardos e, né, entra na Itália e protege efetivamente o Papa e também reúne em si uma quantidade bastante razoável de território e de poder, o que leva ele a estar numa posição privilegiada para ser o novo defensor da Igreja ao Ocidente. E aproveitando-se, então, de um período muito turbulento na história do Império Bizantino, em que uma imperatriz havia usurpado o trono, a imperatriz Irene, do seu próprio filho, o Papa declara o trono imperial vago, né, e coroa efetivamente Carlos Magno como imperador dos romanos. E é assim que surge a ideia do Sacro Império, um império romano restaurado ao Ocidente sob, né, a orientação espiritual da Igreja Católica e, portanto, um sacro império. Apesar de Carlos Magno ter, né, tido essa proeminência, iniciado um procedimento que nós chamamos de a Renascença Carolíngia, promovendo, né, a preservação do estudo, né, dos clássicos, promovendo a criação de escolas, o seu ministro Alcuino, um grande pensador, né, que ajudou a promover esse início do sistema de estudo medieval e do saber medieval, após o reinado do seu filho, né, o Luís o Piedoso, você tem efetivamente a desintegração do Império Carolíngio entre os seus netos, que ficaram entre a França ocidental, que se tornou o reino da França, efetivamente, com Carlos o Calvo. Você tem o título imperial ficando com Lotário, desenvolvendo uma região intermediária chamada Lotaríngia, mas que depois seria consumida rapidamente pelos países vizinhos, restando apenas o reino da Borgonha e as regiões imperiais italianas, e Luís o Germânico, né, efetivamente tendo um reino, né, da Alemanha, que depois seria a sede, né, do Sacro Império na dinastia otoniana. Então você tem uma desintegração do Império Carolíngio que leva, né, à separação que nós conhecemos entre o reino da França e o Estado alemão, digamos assim. Apesar de que, nas progressões dinásticas, né, a dinastia falha até que, efetivamente, a dinastia otoniana de Otão I consegue, né, em 962, enquanto a coroação do imperador Carlos Magno foi no ano 800, em 962, você tem, efetivamente, a coroação de Otto I como Sacro Imperador Romano Germânico. Aí realmente um reino com uma confederação de estados baseado na Alemanha e no norte da Itália, e que teria realmente um papel proeminente na geopolítica da Idade Média durante a Alta Idade Média. Enquanto isso, na França, a dinastia também falharia até a dinastia dos Capetos surgirem em 987. A dinastia dos Capetos, a dinastia capetingia, na França, foi uma das maiores dinastias da história da Europa e conseguiu consolidar o poder na França após o chamado de um milagre capetingio, né, que conseguiu inúmeras gerações de sucessão inconturbada, né, passando legitimamente o poder de pai para filho mais velho, ininterrupta linhagem, de forma a cada vez consolidar mais nessa família o controle do país. Enquanto o Império Bizantino mantinha uma estrutura imperial aos moldes clássicos, né, que tinha ainda uma autoridade central, que tinha grandes centros urbanos, população escrava, no Ocidente, na verdade, a fragmentação política e a natureza das invasões bárbaras gerou um outro sistema econômico que foi
o feudalismo, ou seja, apesar de você ter símbolos de autoridade central, como por exemplo a autoridade central religiosa, que é o Papa, e a autoridade central política, que é o imperador, você na verdade tem uma ruralização da sociedade, comunidades políticas autônomas dentro desse sistema macro, que baseava-se na subsistência da produção de comida para a subsistência, a proteção militar, né, do seu território, então com castelos, com as suas propriedades rurais adjacentes, e cada vez mais a população, que com a queda do Império Romano tem um êxodo da cidade para o campo, se estabelecendo definitivamente nesse campo e chegando ao ponto do regime de servidão, no qual um servo nada mais é que um trabalhador vinculado a uma terra, e assim também os seus herdeiros, e ele permanece na terra trabalhando, primeiro, né, gerando alimentos, que uma parte era para si, uma parte era para o senhor, efetivamente o dono da terra, que lhe permite cultivar a terra e ter a sua habitação, e em troca o senhor protege aquela comunidade. A diferença do servo para o escravo é que não é possível nem vender o servo, não é uma propriedade alienável, e também não é possível ter ingerência sobre a vida desse servo num ponto de vista muito extremo. Não há direito de vida e morte sobre os servos, não há direito de obrigar o servo a se casar, por exemplo. Então, o servo não é uma propriedade, mas o servo constitui o patrimônio daquela terra. Então, quando muda o titular da terra, por exemplo, de um senhor feudal para outro, aquele mesmo servo que serviu a um senhor feudal servirá ao novo servo, ao novo senhor daquela terra. Então você tem, por exemplo, no Sacro Império, um imperador, mas você tem reis locais, como o rei da Boêmia, duques, como o duque da Suábia, da Bavária, da Francônia, marqueses, né, como o marquês da Lorrânia, né, como o margrave da Áustria, da Morávia. Então você tem uma descentralização política que dá aos senhores locais a verdadeira autonomia para governar os seus territórios e permanecem ligados num sentido mais federativo a um monarca superior que, na verdade, movimenta a defesa externa, ou seja, os senhores locais prestam o dever, né, de convocação à guerra do chefe de Estado, né, do rei, ou no caso do imperador. E assim também na França e na Europa ocidental como um todo. Então, na verdade, a Idade Média é um período de reis ou imperadores fracos, do ponto de vista em que eles não governavam diretamente, não impunham a sua vontade soberana diretamente sobre a população, mas sim em um nível de cascata, em descentralização administrativa, que realmente conferia o protagonismo político-governativo à nobreza, aos senhores locais. E haverá um constante estado de tensão, por um lado, entre a igreja e os monarcas, mas também entre os monarcas e a nobreza. Então, o monarca está constrangido não apenas, né, pela progressiva autoridade internacional e autonomia que a igreja desempenha, mas também pelos privilégios e pelo direito da nobreza. Então, não é só porque havia monarcas, né, e havia o sistema de monarquia, que eram esses os protagonistas do dia a dia administrativo e governativo da Europa. Então você tem exatamente esse sistema, que é um sistema feudal, em que você tem, né, a igreja e o poder político em destaque, mas você tem, na verdade, no de vista mais prático, nobres, né, vassalos, que eram vassalos do soberano, mas poderiam ter os seus próprios vassalos menores em sistemas de cadeia, que efetivamente governavam suas localidades locais, cidades livres, onde você tem resquícios da vida urbana, e conforme a agricultura vai se desenvolvendo e gerando um excedente, né, vai se comercializando cada vez mais nas cidades, nas grandes feiras e nos grandes mercados, efetivamente, esses excedentes, o que vai propiciar, no início da Idade Moderna, um sistema capitalista mercantilista, mas que desenvolve aqui, então, o sistema dos moradores das cidades, que são os burgos, né, a burguesia, uma classe guerreira de cavaleiros e de vassalos menores, e efetivamente
um povo servo, né, que é ligado à terra. Essa divisão que gerará os famosos 3 estados, ou os 3 estamentos da Idade Medieval, que é a igreja, a nobreza e a população, ou servos. Então, os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Essa é a divisão funcional da sociedade, com bastante limitação. É um período de forte estagnação da mobilidade social entre classes, né? Porque nascia-se nobre, os camponeses poderiam no máximo chegar à baixa hierarquia eclesial, mas os altos pós-hierarquia eclesial, como bispos, abades, cardeais e papas, eram realmente reservados a filhos da nobreza, com claras exceções históricas. Como sempre houve exceções históricas, sempre houve a possibilidade, né, de alguma mobilidade social, mas de modo geral é uma estrutura mais engessada do que a média que nós estamos acostumados. E é justamente nesse confronto do imperador ou do monarca com a nobreza e com a igreja que você terá algumas das questões. Aqui você tem, por exemplo, um famoso caso envolvendo a querela das investiduras, ou seja, uma briga de séculos entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico e o Papa sobre de onde prover os altos cargos da hierarquia eclesiástica, que também eram grandes senhores de terras e, portanto, pessoas influentes na política e na produção local. O imperador reclamava o direito de indicar os bispos do seu território, enquanto o Papa, como, né, chefe da Igreja Universal, buscava ser ele a indicação religiosa, estritamente, dos bispos. Então, essa querela das investiduras durou bastante tempo e, ora, teve protagonismo do Império e, ora, teve protagonismo do Papado. Aqui nós temos um caso famoso, que é a entrevista de Canossa, de 1077, no qual o imperador Henrique IV do Sacro Império tenta, enfim, não obedecer o Papa Gregório VII e estabelecer a investidura leiga dos bispos. O Papa excomunga o imperador e retira dos seus vassalos a obrigação moral e religiosa de lhe prestar deferência. Isso gera uma grande revolta no Sacro Império e o imperador tem que humildemente pagar penitência e ficou 3 dias na neve pedindo perdão para o Papa, que estava refugiado no castelo da duquesa Matilda da Toscana, o castelo de Canossa, até que o Papa realmente aceita, ele concede o perdão, apesar de que depois também renova-se as perseguições de Henrique IV a Gregório VII e esse enrolo continua se desenrolando, mas esse é um período histórico que retrata a submissão do poder político nacional ao poder internacional religioso da Igreja, a ponto do maior imperador da Europa Ocidental ter que realmente se humilhar perante o Papa para não ser deposto. Essa querela das investiduras prossegue até a Concordata de Worms, que efetivamente chegou a um acordo entre a Igreja e o Sacro Império de que o Papa faria a indicação, na verdade chancelaria a eleição do clero local para os bispos e assim consagraria o bispo pelo báculo e pelo anel, ou seja, com a sua autoridade religiosa, enquanto o imperador conferiria aos bispos, né, o cetro, ou seja, a parte da autoridade do bispo que era a parte territorial, a parte burocrática, a parte efetivamente de um senhor feudal local. Então você tem aí um acordo, né, de cooperação entre a Igreja e o Império para suprir esses grandes cargos eclesiásticos, apesar de que isso não supriu todas as tensões, que eram tensões que seguirão por toda a Idade Média. Em todos os reinos da Idade Média haverá conflitos entre o monarca, tentando expandir sua autoridade, e a nobreza local por um lado, e a Igreja como um mecanismo internacional religioso por outro. Mas você tem efetivamente o desenvolvimento do Sacro Império nesse regime de cooperação entre imperador e papa. Inclusive, em 1356, o papa expede a Bula Dourada, que regulamenta, né, o sistema de eleição para o Sacro Império. O Sacro Império é uma
das monarquias eletivas que a Idade Média construiu, tal como seria os próprios estados papais, né, com eleições para o cargo de papa, que é um cargo monárquico, de certa maneira, ou posteriormente também o reino da Polônia teria também uma monarquia eletiva. Então você tem essa tradição de monarquia eletiva que permite também, né, que diferentes nobres acessem o cargo de imperador do Sacro Império Romano Germânico, que seria realmente durante a Alta Idade Média o principal marco da geopolítica ocidental. Então você vê essa briga, né, ao Oriente e ao Ocidente pela tentativa de restaurar uma autoridade imperial que assegurasse, né, o ambiente político, mas percebe-se, né, que enquanto o Oriente cai progressivamente sobre invasões estrangeiras e de outra religião, no Ocidente o que prevalece é uma fragmentação política, uma descentralização do poder e um predomínio do poder religioso internacional nas mãos do Papa como chefe da cristandade. Espero que tenham gostado e prosseguiremos na nossa próxima aula aprofundando exatamente esse papel da Igreja na Idade Média. Espero vocês.